Sim, eu sou uma grandíssima dorameira. Gente, hoje a gente vai fazer uma maquiagem um pouco mais, anime, sim, diferenciado. E a gente também vai falar um pouquinho sobre Na Direção do Amor. Com um adendo que eu vou falar sobre o que eu vi até agora, que foram 3 episódios. A gente vai conversando sobre essa sériezinha aqui. Olá, gatinhos e gatinhas. Eu sou a Natália e seja muito bem-vindo, vinda ao Anahai. Aé! Então, gente, assim, deu mais ou menos certo, tá? Eu fiz fora da câmera isso aqui porque eu tava tentando fazer junto enquanto falava da série, mas tava dando errado. Não que tenha dado muito certo, mas deu menos errado agora. Então eu vou fazer o outro olho aqui na câmera agora que eu já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer a base com uma caneta bem fininha e depois eu vou vir com outro de pincel, um delineador de pincel pra finalizar. E eu tô muito na esperança de que quando eu coloque o resto das coisas, tudo se converse e fique maravilhoso. Vamos lá então. Na Direção do Amor é uma série coreana e eles querem, cara, a todo custo convencer a gente de que o menino principal é muito gato. Eles querem muito convencer a gente disso. Sendo que esse menino principal, ele é extremamente emburrado o tempo todo, constantemente com cara de peixe morto. Olha a carinha de chupingo desse cara. E esse cara principal, ele é corredor. E essa informação, ela é muito reforçada o tempo todo, com vários clipes dele correndo loucamente. Alguns desses clipes com uma música bem bacana de fundo. Meu sim. Meu sim. E claro, a gente tem a nossa princesinha, a atriz principal. E ela é meio tonta e extremamente calvofóbica. Logo no começo rola uma certa baixaria e ela dá meio que uma lacrada num ex-professor dela, assim, uma coisa bem mulher empoderada e tudo mais. Só que no meio dessa confusão, ela descobre ali que esse ex-professor dela é careca. E aí, gente, gatilhos. É careca! Só que pra tirar essa primeira impressão que eles deram de que ela é uma lacradora empoderada, na cena seguinte é ela indo lá se humilhar pro professor pra pedir desculpa pra ele. Percebi que você esqueceu de pegar sua peruca ontem, então eu levei pra casa comigo e lavei direitinho. E essa cena me faz questionar bastante sobre a segurança na Coreia, porque assim, é um prédio, ele não mora numa casa, ele mora num prédio. E ela não mora nesse prédio. Quem é que deixou essa garota entrar? Ele nem em casa tava, sabe? Não foi como se tivessem, tipo, dado uma interfonada pra ele deixado ela subir. Ele nem queria que ela estivesse lá. E alguém deixou essa garota entrar. Eu realmente, assim, fiquei me questionando como assim, sabe? Essa caneta, ela tá bem fraquinha, bem falha. Então eu tô só fazendo uma base com ela. Como ela é fina, ela é boa pra fazer base. Aí agora com essa basezinha feita, eu vou vir com esse daqui, que é um de pincel. Bom, convenientemente, enquanto ela tá lá se desculpando pra porta, literalmente, porque não tem ninguém em casa, o professor, ele chega lá no corredor. E aí, cara, talvez pra reforçar a ideia de que ela é meio tonta, ela vai pedir desculpa pra ele e falha miseravelmente, porque ela basicamente vai lá e insulta ele, chama ele de burro e careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Então ele fica muito chateado, com razão. E aí ele entra na casa dele, chateado, insultado e careca. Só que ela foi lá se humilhar pra ele porque ela quer um raio de um emprego que ele tá, tipo, indicando quem vai pra essa vaga. E aí você pensa, caramba, pra ela se humilhar dessa forma, deve ser uma vaga muito boa. Só que não, é uma vaga que ela nem vai receber pra trabalhar, ela vai trabalhar de graça. Ela vai lá se humilhar e implorar pra trabalhar de graça. E reforçando a grande calvofobia, o grande terror dos carecas dessa série, ela vai conhecer a tal chefe dela lá, que ela consegue um emprego, e aí ela vai conhecer a chefe dela, e a primeira coisa que ela fala é que o professor dela é careca. E eu vim porque a peruca do meu professor... Sem motivo nenhum! Ela só chega e fala que o professor dela é careca. Assim, de graça. E essa menina que é insuportável, totalmente insuportável, ela tem esse cargo de chefia numa empresa. E a gente descobre um pouquinho mais pra frente que essa empresa é do pai dela. Porque, obviamente, sendo insuportável dessa forma, ela só conseguiria algum tipo de emprego
na base do nepotismo. Meu pai é sim empresário. Trabalhei sim com o meu pai. Essa chefe dela, cara, é insuportável. E essa menina, por sua vez, é claro que ela trabalha com o Chupingo. O Chupingo, por sua vez, ele tenta ser um pouco mais inteligente do que uma lesma e falha miseravelmente. O que acontece? Lá no centro de treinamento dele, tem 3 caras que são novatos. E desses 3 caras que são novatos, existe um que é basicamente o saco de pancada e os outros 2 que são os agressores. E o menino que é saco de pancada, ele apanha tanto, mas tanto, que ele vai parar no hospital e vai ter que operar a perna. Sim, lembrando, né, que eles são corredores. E pausa para fim da CLT choca menino rico, porque o Chupingo vai no hospital visitar esse menino aí e ele encontra uma velha que ele fica chocado, passado que essa velha ainda trabalha. Tenho que trabalhar. A senhora trabalha? Mas uma noite chega e com ela a depressão. E ele não paga a nossa princesinha calvofóbica porque ela é intérprete dele de graça, né? Mas ele ficou chocado, passado, com a velha trabalhando. É o fim dos tempos mesmo. Fim do mundo. O fim da CLT ali bateu na Coreia. Mas enfim, voltando à situação da agressão, tem uma bendita regra no mundo dos carinhas que são atletas na Coreia, que eles não podem se envolver nesse tipo de coisa. E aí o Chupingo, muito esperto, vai confrontar os 2 carinhas que bateram no outro. Essa duplinha tem um líder, que é o mais babaca deles, que obviamente é careca. Essa série, ela claramente tem problemas seríssimos com falta de cabelo. A gente deixa um pouquinho distante mesmo, tá? Bom, o Chupingo vai lá, dá uma dura neles e tal, dá uma prensada. E o careca confessa que ele bateu mesmo, espancou o menino mesmo, não sei o que, e é isso aí. E aí, pasmem, o imbecil do Chupingo não gravou absolutamente nada disso. Eu achei que ele tinha ido lá confrontar e tudo mais, e ia fazer eles confessarem, porque aí ele ia gravar e ia ter prova de que foram eles. Tipo, palavra deles, tá ligado? E aí ele ia poder, tipo, sair e jogar merda no ventilador. A mãe dele é famosa. O pai dele é político. Não é muito difícil pro Chupingo conseguir uma coletiva de imprensa. Meio que todo mundo quer falar com ele. Mas esse cérebro de minhoca decide que a melhor coisa que ele pode fazer é dar uma agredida no careca. Aí depois ele vai falar lá com o treinador / diretor do clube lá que eles treinam. E o cara basicamente confessa pra ele que ele sabia o tempo todo que essas agressões estavam rolando mesmo e que ele tacou um grande foda-se. E novamente, o Chupingo não pode fazer nada com isso porque ele não grava esta merda. Por ele não ter juntado tico-teco e ter usado um gravador de bolso ou o próprio celular, ele tem todas essas acusações e não pode fazer absolutamente nada. Não serviu para nada. Bom, depois de muita baixaria, muita confusão, o Chupingo e a nossa princesinha calvofóbica saem pra beber. Eles têm a brilhante ideia de sair pra encher a cara. Só que o Chupingo tá muito doido, e aí a nossa princesinha calvofóbica chama um carro de aplicativo pra ele, né? Chama ali um Uberzinho pra levar ele pra casa. Quando ela volta, ela tá lá chamando o Uberzinho. Quando ela volta, ele tá conversando com uma atriz lá. Pausa para o erro de cena, tá? Que de frente a atriz tá com o braço dobrado e de costas ela tá com o braço esticado. Enfim, na real, antes de eu fazer os risquinhos, eu vou usar um blushzinho em creme. O fato é, quando ela volta, o Chupingo decide que é uma ótima ideia dar uma bitoca nela. E ele dá um beijo nela. E esse casal, gente, tem um total de 0 química. Eles não combinam em absolutamente nada. Nada. Eles querem fazer que a gente compre esse casal, mas assim, não tem como, não dá. Bom, mas depois de dar uma bitoca nela, ele desmaia. Aí quando o carro chega,
Ela não sabe pra onde que ela tem que levar ele. O cara fala que o endereço que ela tinha dado tava pra um hotel, não sei o que. E aí ela não sabe, né, onde ele mora. Aí ela leva ele pra casa dela. Ele dorme lá e eu aposto que no meio da noite ela foi lá conferir se o cabelo dele não era peruca, né? Porque, enfim. No dia seguinte, ela dá uma roupa pra ele vestir e assim, gente, o dress code é tão inusitado que ela tem que basicamente explicar pra ele que aquilo ali é sim uma roupa masculina. E esse look, gente, parece assim, minhas duas personalidades tentando dialogar. Enfim, eles saem ali da casa e por algum motivo misterioso o carro do Chupingo tá ali na frente. Como que aquele carro foi parar ali? Eu não faço a menor ideia. Porque o Chupingo ontem tava mamado e eles pediram um carrinho de aplicativo. Como é que o carro do Chupingo foi parar na frente da casa dela? Eu não faço a menor ideia. Gente, a gente tem uma cena que é o seguinte. A nossa princesinha calvofóbica, ela não consegue arrumar uma resma de papel sem se cortar. Ai. Ela não consegue segurar uma chave. Ai. Ela não consegue andar na rua sem esbarrar em alguém. Ai. Mas, por algum motivo, ela é a Lara Croft com uma arma na mão. Os personagens, cara, são tão superficiais que a insuportável lá tem um irmão gay. E assim, eu acho que basicamente a descrição do personagem quando o ator foi pegar ali o papel era irmão gay da garota insuportável. Porque esse é literalmente o único traço de personalidade dele. Ele é tão caricato, tão extremamente caricato, que ele vai limpar ali uma areia, uma terra de um vaso de planta que quebrou e ele limpa com a ponta dos dedos, simplesmente para ter essa mão aqui, ó. A areia passa pelos dedos, cara. Não dá pra limpar desse jeito, todo mundo sabe disso. Aí o irmão gay da mina insuportável, ele corta o dedo, fazendo essa palhaçada. Ele corta o dedo com cerâmica. É um ato difícil e ele consegue essa proeza de se cortar com cerâmica. Aí ele pega esse dedo todo cheio de terra, com os germes variados, e leva até a boca. Ai. Quem é assim? Não. E seu pai deixou uma cama separada, hein? Não, eu já sabia que eu não ia pra lá, porque se elas não... É um nível bastante surreal algumas coisas que acontecem. O pai do Chupingo, ele é político, né? Eu já comentei aqui. Como ficar falando princesinha calvofóbica toda hora é muito complicado, eu vou passar a chamar ela de Lara Croft. Olha, eu achei que as coisas estão se conversando. O pai do Chupingo vai lá e dá uma graninha pra Lara Croft. E basicamente pede pra ela espionar o Chupingo e contar tudo pra ele. Pede ali pra ela ser espiã barra babá do Chupingo. Aparentemente na Coreia não tem foro privilegiado, então ele faz o próprio foro privilegiado dele com suborno. E o pai do Chupingo, gente, faz isso com frequência, tá? Ele suborna todo mundo, basicamente, o tempo inteiro. Aí o Chupingo junta os poucos neurônios que restam nele ali e ele pensa finalmente em falar com a imprensa diretamente. Só que ele faz isso do jeito errado, porque este imbecil não gravou nada, então ele não tem como provar que os caras lá espancaram outro menino. E ele ferra ele mesmo, porque ele chega e ele fala: eu agredi sim esse careca aqui, ó, não gosto de homem careca, um minoxidil, gente, pelo amor de Deus. Aí ele chega e fala isso, fala que ele não gosta mesmo do careca, que ele agrediu mesmo, tá? Abre essa presepada toda aí pra imprensa, pra ele se ferrar. E assim, eu não tenho dúvida de que essa série, ela tá firme no propósito de fazer o maior número possível de pessoas pegar ranço de gente careca. Basicamente, se você tava procurando uma série com personagens superficiais, um casal sem nenhuma química e muita calvofobia, essa série é feita pra você.
Enfim, gente, achei que no fim das contas as coisas se conversaram, eu até curti. Dava pra ter ficado melhor? Dava, não vou mentir, mas eu gostasse. Enfim, 3 episódios se passaram, né, aqui. E, gente, o que dizer, né? Que trama instigante. Assim, eu tô completamente envolvida com esse casal, assim, maravilhoso. Eu tô muito ansiosa mesmo pra saber o que vai acontecer agora nesses próximos episódios e tal. O que vai ser da nossa princesinha, da Lara Croft, do nosso querido Chupingo. O que vai acontecer agora, sabe? Eu estou realmente muito ansiosa pra saber o que acontece. Eu espero que vocês também estejam assim, porque realmente, gente, que roteiro inigualável, assim. Não tenho palavras pra descrever isso daí. Enfim, espero que vocês estejam aí também ansiosos para os próximos capítulos e até lá!